Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sara, eu tenho 20 anos de idade, eu sou estudante de Direito, estou no sexto período. Em uma das nossas aulas de Direito Civil e Sucessões, o nosso professor pediu para a gente poder estar fazendo um vídeo sobre a matéria que a gente acha mais interessante ou que a gente gostar. Bom, uma das matérias que eu acho mais interessante que deve ser falada é sobre o testamento, que é uma modalidade pouco utilizada no Brasil. A sucessão testamentária. Bom, a sucessão testamentária é a última vontade de alguém, ele falando quem irá dispor de seus bens. Lembrando que essa disposição não pode ferir os herdeiros legítimos. Os herdeiros legítimos ou herdeiros necessários. Por quê? Porque essas pessoas, por lei, já têm o direito, sobre os bens dessa pessoa que veio a falecer. Bom, caso, como aqui no Brasil não se utiliza muito do testamento, então a sucessão legítima, que é aquela sucessão feita por lei, onde vai ser utilizados os herdeiros necessários, os legítimos, para poder suprir essa omissão que teve do testamento. Bom, há várias modalidades de testamento. Sendo a primeira dela o testamento público, é aquele feito em cartório pelo próprio tabelião ou substituto, onde o testador vai e no cartório ele vai poder falar sobre a sua última vontade e o tabelião ele vai escrever, vai digitar essa última vontade dessa pessoa, na presença de duas testemunhas, no mínimo duas testemunhas. Antes, no Código Civil passado, eram mais testemunhas que tinham que ser levadas a cartório para poder estar ali presentes. Mas no Código Civil de 2015 não é mais utilizado. Mais de duas testemunhas como mínimo necessário. Porque para facilitar que as pessoas venham a fazer esse testamento. Bom, nesse testamento público, ele é lavrado pelo tabelião, ali aquela última vontade da pessoa, como o Estado que fazesse esse testamento, um longa-manos. É feito pelo oficial público para poder suprir essa vontade dessa pessoa. Bom, esse testamento, depois de feito, ele é lido pelo tabelião, para o testador e para essas duas pessoas que estão ali como testemunhas. Eles têm conhecimento sobre o que se encontra nesse testamento. E também é uma curiosidade. Bom, pessoas que são deficientes visuais ou pessoas que são analfabetas, eles não têm necessidade de testemunha, previsto no artigo 1867 do Código Civil de 2015. Então, pode ser feito esse testamento, mas não é necessário essas testemunhas envolvidas ali. Outro testamento que pode ser utilizado, outra modalidade, é o testamento cerrado. Bom, ou testamento também chamado na doutrina de testamento misto. Por quê? É a junção de um testamento público com um testamento particular. Por quê? Mas por que essa área que tem essa junção? Bom, o testamento misto ou cerrado, ele é feito pelo próprio testador em casa. Ele é feito por essa pessoa em folha A4 normal ou alguma espécie de folha escrito à mão e levado para o tabelião. Quando ele é levado pelo tabelião, esse tabelião vai pegar esse testamento, não vai ler esse testamento, só vai observar se ele está legível para depois, que ele, depois da sua morte, quando ele for aberto, poder ser validado, para ele ter esse critério. Então, ele tem que ter esse tabelião ou substituto, tem que observar se está legítimo esse testamento, se pode, ler depois. E o que acontece? Uma curiosidade que eu achei interessante nessa modalidade é porque nessa espécie de testamento, ele é levado, depois que ele é levado, na hora ele tem uma formalidade a ser feita para poder ter mais validade e proteção desse testamento. Bom, quando é entregue esse testamento ao tabelião, a pessoa fala, o testador,
esse é o meu testamento. Ou, se não, o tabelião pergunta, esse é o seu testamento? E a pessoa tem que afirmar, falando que é realmente da pessoa. Depois de feito isso, esse testamento é colocado em um papel especial. Depois ele colocado em um papel especial para poder proteger esse testamento de algum caso fortuito que venha a acontecer, ele é lacrado. Depois de lacrado, ele é cozido. Cozer mesmo, costurar esse testamento. O tabelião vai ter que costurar esse testamento com uma linha especial. Ele vai costurá-lo e depois de costurar esse testamento, ele vai ter que pingar no lugar dessa costura, em cada pinguinho ali, cada pinguinho de costura não, em cada ponto de costura, ele vai colocar um pingo de cera para poder dar mais segurança nesse testamento. E depois que ele feito isso, ele vai entregar esse testamento ao testador e vai ficar na responsabilidade do testador. Então, depois da sua morte, esse testamento vai ser levado a um juiz, vai ter um momento próprio para poder fazer a abertura desse testamento. O juiz vai analisar, ver se esse testamento não foi rompido, se não aconteceu nada com ele. Então, ali o juiz vai abrir, depois da morte do testador, esse testamento para as pessoas que se encontram próximas ou quem tenha achado esse testamento. E depois de feito isso, lembrando que esse testamento, se ele se perder ou se ele for invado, alguém abrir esse testamento, acontecer alguma coisa com ele, é como se esse testamento não existisse. Então, ele está em total responsabilidade do testador, depois de feito todas essas formalidades. Lembrando também que tem um testamento especial, que são para ocasiões especiais de motivo de força maior, um caso fortuito que venha a acontecer. Uma pessoa, no exemplo, uma pessoa ela está em uma aeronave ou ela está em um navio, ou às vezes ela está em guerra, pode acontecer alguma coisa que essa pessoa está correndo um risco de vida. Então, essa pessoa não precisa necessariamente chamar o comandante para poder estar fazendo. Ela pode querer ter a sua última vontade de fazer um testamento, chamando também de testamento nunculpativo ou testamento de viva voz. Então, é feito esse testamento na presença de 6 testemunhas. Então, a sua última vontade, né? Essa pessoa, o testador, vai falar qual que é a sua última vontade e depois essas 6 testemunhas vão estar ali presentes. Depois essas 6 testemunhas vão em cartório para poder falar, né, e registrar essa última vontade dessa pessoa. Então, ele vai ser reduzido a termo depois dessas 6 testemunhas. Se caso essa pessoa ela vir a sobreviver desse caso que aconteceu de força maior, uma queda de um avião, ou às vezes a guerra que acabou, ou às vezes alguma coisa que aconteceu, ela sobreviveu, não vai valer esse testamento viva voz. Ela vai ter que fazer ou tanto o testamento cerrado ou quanto o testamento público. Bom, e a outra modalidade também, que é o codicilo, que está previsto no artigo 1881 do Código Civil. É uma espécie de testamento informal, onde a pessoa vai fazer um escrito particular e depois de fazer esse escrito particular, datado e assinado, ele vai deixar pequenas coisas nesse codicilo. Joias, roupas, algo que é a sua última vontade, que ele deseja que seja cumprida depois da sua morte. Bom, depois de feito essas modalidades de testamento, esse testamento vai ser interpretado. No artigo 1899, vai informar como que tem que ser feito essa interpretação desse testamento.
igual a busca da vontade da pessoa, da vontade real da pessoa. Às vezes a pessoa, ela deixou o testamento um pouquinho ambíguo, às vezes ela colocou alguma coisa que não tem como você descobrir de prontimão lá na hora. Então você tem que buscar de todas as formas necessárias para poder estar interpretando esse testamento de acordo com a sua última vontade. Bom, e as disposições desse testamento, segundo alguns princípios doutrinários, é em favor dos pobres, em pessoas que se encontram no domicílio do testador ou de entidades públicas. Ou às vezes, igual por exemplo, ele deixa para uma entidade pública alguma coisa, ou pessoas da sua própria casa que não sejam, que podem ser herdeiros, que podem ser legatários, né, dentro desse testamento. Lembrando que nesse testamento pode ter o erro tanto do legatário quanto da pessoa que vai herdar. Bom, e a nomeação dessas pessoas, tanto o legatário quanto o herdeiro, igual por exemplo, ele deixou deixou para a pessoa alguma coisa, só que não deixou o percentual para essas pessoas. Bom, essas pessoas que ficaram sem percentual dentro do testamento, ela vai ser partilhada de igualdade com o outro. Então, sempre que essa pessoa ela deixar no testamento uma pessoa, mas não deixar o percentual que essa pessoa vai ganhar depois da sua morte, então vai ser partilhado igualmente entre os outros que se encontram ali. E lembrando que se acontecer alguma coisa com esse testamento, algum tipo de erro, dolo ou coação com esse testamento ele pode ser anulado. Porque toca na última vontade de uma determinada pessoa. E se essa última vontade ela foi violada por alguma dessas outras 6 modalidades que eu falei, então esse testamento vai ser anulado. Bom, foram 12 minutos e pouquinho que eu falei. Foi sobre o que eu achei mais interessante sobre a matéria. Espero ter ajudado vocês com alguma coisa, algum entendimento, às vezes que não tinha, alguma curiosidade. Então, espero que vocês gostem e deixe o nosso likezinho aí, tá bom? Então, tchau, tchau, gente!